Olá, o meu nome é André Nóbrega e sejam bem-vindos ao podcast Mochila às Costas, um projeto da Associação Portuguesa de Geólogos. Neste episódio, vamos até o interior da Terra. Não vamos descer muito, não vai dar para sentir o calor interno da Terra, mas vamos descer alguns metros e vamos até o incrível mundo das obras subterrâneas. Vamos saber de que forma que os geólogos participam na construção de grandes infraestruturas, como os túneis de metro de uma grande cidade em Portugal, por exemplo. Vamos saber qual é a importância do geólogo para estas obras e também vamos ver quais são os momentos mais empolgantes durante uma obra subterrânea. E quem é que nos vai guiar nesta visita? É a geóloga Paula Carminé. A Paula é formada em Geologia pela Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, tem mais de 20 anos de experiência profissional, já participou em diversos trabalhos de projeção, construção e fiscalização de obras de engenharia, nomeadamente túneis e não só, também barragens, vias ferroviárias, vias rodoviárias, entre outras. Paula, bem-vinda. Obrigada. Começamos pelo que está a fazer atualmente. A Paula está prestes a começar o seu dia. A Paula trabalha nas obras de expansão do Metro do Porto. Qual é a importância dos geólogos para obras como esta, que são fulcrais para o desenvolvimento de uma cidade? Bom, a importância é enorme. Isto porque em obras subterrâneas é fundamental conhecer e caracterizar as condições do maciço a escavar, porque é daí que vai resultar, bom, por um lado, confirmar as condições de projeto e, por outro lado, vai permitir ou aligeirar as condições previstas de suporte e tratamento do maciço, ou até reforçar essas medidas. E, portanto, quem vai evitar isso, de facto, é a caracterização do maciço. E aí o geólogo tem um papel muito importante, porque o que se faz é, a cada avanço de uma obra subterrânea, seja ela um túnel, seja a escavação de uma estação, seja de um poço, portanto, o geólogo faz sempre um levantamento, portanto, uma cartografia de diferente escavação Uhum. e, portanto, é mediante essa cartografia que se vai avaliar se efetivamente ela é coerente com as condições previstas em projeto e, portanto, as medidas a tomar em termos de contenção, de revestimento e tratamento dessa frente de escavação são como preconizadas em projeto ou não, têm que ser modificadas e Portanto, o geólogo formalizadas. tem que conhecer bem o território, não é? Nessa zona, e tem de garantir a segurança da obra, no fundo. Esse trabalho era para garantir a segurança. Exatamente, portanto, não só para garantir a segurança, mas também uh, para lá está, uma obra subterrânea, normalmente, a própria execução da obra é que é o verdadeiro projeto, porque é uma obra que O que é que quer dizer com sempre. isso? O que eu quero dizer é que o projeto que existe há de ser uma aproximação, porque a realidade, portanto, é que vai permitir ajustar ao projeto que existe. Portanto, por isso o verdadeiro projeto é sempre ajustado na realidade. Portanto, o projeto de uma obra subterrânea é sempre uma previsão do que se espera encontrar lá. Uhum. Quando estamos a construí-la, temos que adaptar esse projeto às condições encontradas. Olha, por exemplo, falando no caso do Porto, em que estamos a escavar terrenos de natureza granítica, Uhum. mas que o granito, do ponto de vista geotécnico, ele é muito heterogéneo. E as surpresas prendem-se com, estamos a escavar em rocha, por exemplo,
e subitamente passamos para uma zona de solo, portanto o estado de alteração muda e, portanto, e todas as medidas de suporte e tratamento da frente de escavação têm que ser ajustadas a essas mudanças. Portanto, e muitas vezes essas mudanças podem ser bruscas e pronto, e isso, ou ter mais ou menos água, são esse conjunto de condições, ou a ocorrência de uma falha, uma descontinuidades desfavoráveis, enfim, são uma série de parâmetros que de facto podem constituir surpresas e que se tem que ajustar. Olhemos um pouco melhor para as condições geológicas encontradas nas atuais obras de extensão do Metro do Porto. Vamos focar-nos na linha rosa, que ligará a estação da Casa da Música à estação de São Bento. Com esta ligação surgirá uma linha circular. Quanto à geologia, as obras atravessam formações graníticas, que variam um pouco nas suas características. Algumas formações estão mais alteradas do que outras, uma alteração causada principalmente pela água, entre outros fatores. A água infiltra-se e circula nas fissuras das rochas, modificando-as ao longo do tempo. Paula Carminé referiu que há partes do traçado da linha rosa em que de repente surgem zonas de solo. Novamente, é a circulação da água que mais contribui para o surgimento destas zonas de solo. Além disso, há partes deste traçado em que o granito está coberto por aluviões de antigas ribeiras, como é o caso do Rio Frio e da Ribeira de Massarelos. Todos estes aspectos geológicos têm de ser considerados durante a escavação do maciço rochoso. A geologia de engenharia é fundamental nas obras subterrâneas, como estamos aqui a ver, mas não é só nas obras subterrâneas, e como referi na sua apresentação, a Paula também já participou em outras obras, à superfície inclusive, como as estradas, as vias férreas, e até em edifícios, na construção de edifícios, certo? Certo. Nós agora com o sismo da Turquia vimos como nessas situações é importante ter uma construção adequada. Neste campo dos edifícios, é isso a que me quero referir, o geólogo é igualmente importante, certo? Ou seja, também pode contribuir para uma maior segurança dos edifícios. Claro, portanto, é assim, há aqui uma questão importante, que é a parte legal, de legislação. Julgo que isso está já claro, pelo menos em Portugal. Portanto, uma obra, seja um edifício, claro, depois vai provavelmente, se calhar, uma moradia, não vão fazer um estudo geotécnico rigoroso, mas qualquer prédio que implique alguns andares e alguns pisos e caves e isso tudo, portanto, qualquer edifício tem que ser feito um estudo geotécnico, tem que ser avaliadas as condições de fundação, e uma série de parâmetros, portanto, também para quem vai construir, se vai haver escavações e que movimento de terras vai estar associado, se estamos a falar em solos ou rochas. Bom, há uma série portanto, de situações que têm que ser avaliadas. Portanto, claro, falou no risco sísmico, também tem que ser avaliado, isto depende depois da zona, portanto tem que se recorrer, de facto, ao zonamento sísmico e, claro, varia nós sabemos que Lisboa é muito mais vulnerável do que o Porto, por exemplo, mas tem que se atender a todas essas questões, como é óbvio, num estudo geotécnico, e ele sim deve de existir para a construção de edifícios e, claro, outras obras de engenharia. De uma maneira geral, as obras subterrâneas, para mim, são extremamente interessantes,
exatamente pelo facto de elas exigirem que nós estejamos abertos com espírito de curiosidade e abertos de facto a essas surpresas e imprevistos que inevitavelmente elas estão associadas. Claro que uma obra destas, como é o caso da expansão da linha do metro do Porto, e pensar que ela vai permitir melhorar as condições de transporte e de uma população, eu acho isso extremamente importante e espero e desejo que, de facto, essa expansão venha a ter continuidade, porque nos dias de hoje e com as preocupações ambientais, portanto, de facto, o recorrer aos transportes públicos e eles existirem de boa qualidade é fundamental para as pessoas abandonarem portanto, os carros e a poluição, isso tudo. Portanto, só uma oferta destas será uma alternativa, de facto, para melhorar as condições do ambiente. E estar ligada a uma obra com estas particularidades todas, que sendo no meio urbano e também no centro histórico da cidade, portanto é de facto um grande desafio. Neste momento já desde 2017, portanto, o Paris tem um programa de expansão das linhas de metro que vai até 2035, por fases, portanto, estive ligada a uma das linhas, cujo túnel tinha 8 quilómetros. Para escavar esse túnel utilizaram-se 2 tuneladoras e acompanhei uma delas e curiosamente também surgiu lá uma questão que teve a ver com a geologia, que portanto a formação a escavar num determinado troço importante eram calcários. Uhum. Grosseiros, pronto, é o termo que eles usavam, portanto, calcário grosseiro, que se aproximava mais a um arenito. Acontece que quando se começou a escavar, ao passado em uns 100 metros de escavar com a tuneladora, começou a haver um desgaste das ferramentas de corte bastante, pronto, que não estava previsto. Teve que se estudar o que é que se estava ali a passar, comparar com as condições de projeto e depois de fazer uma série de ensaios e determinações e análises, chegou-se à conclusão que na composição daquele calcário existia uma porcentagem importante de sílex, e esse sílex teve ali um papel muito importante no desgaste das ferramentas de corte. Portanto, tiveram que ser reavaliadas, portanto, foram mudadas, como é óbvio, portanto, elas desgastaram-se precocemente, foram mudadas para ferramentas mais resistentes, para ultrapassar exatamente aquelas condições. E nas obras subterrâneas, podemos concentrar-nos nessas. Alguma vez sentiu-se em perigo? Não, nunca me senti em perigo. Há que ter respeito, digamos. Portanto, quando se está a caracterizar uma frente ou, de facto, se as condições mudam bruscamente e agravam, há que ter respeito, tomar medidas imediatas e portanto, agir nesse sentido. Agora, nunca me senti ameaçada. Lembro-me, por exemplo, na Argélia de chegar à frente e nessas formações mais argilosas
Vê-se que as deformações ocorriam muito rapidamente, mas isso obrigou, lá está, a mudar a forma de atuação. Portanto, ao atravessar esse tipo de terrenos, teríamos que ser rápidos na contenção imediata da escavação. E qual é a sensação que tem quando está dentro de um túnel em construção? Porque certamente não é a mesma que se tem quando depois se passa lá com o carro ou no comboio. Bom, como para qualquer geólogo que perguntar, de certeza que ele vai dizer que gosta desta fase de escavação, em que pode ver, portanto, as rochas, as estruturas das rochas, portanto, essa é a fase que qualquer geólogo gosta. Claro que depois, quando vem o betão e a contenção, essa fase já não tem tanto interesse para nós, mas pronto, faz parte do processo. Estou-me a lembrar de um outro túnel que estive ligada ao túnel do Marão, na primeira fase, e em que a geologia também foi determinante, porque esse túnel, portanto, penso que é do conhecimento geral, portanto, é um túnel com cerca de 6 km de extensão, e ele foi atacado de um lado e de outro, portanto, da extremidade próximo da Amarante e da extremidade próximo de Vila Real, e de facto a geologia era completamente diferente de um lado e do outro. Portanto, ali tínhamos de um lado portanto, os quartzitos, formações do Ordovícico, e do lado de Amarante, e do lado de Vila Real tínhamos o complexo xistograváquico, portanto, uma geologia completamente distinta, que também determinou o comportamento do maciço a escavar. Muito bem. Paula, já não temos muito mais tempo para mais perguntas, infelizmente, mas já foi bastante interessante ouvi-la e conhecer um pouco da experiência do geólogo de engenharia, que acho também ficou claro que é importante para o futuro, não é só um trabalho atual, é um trabalho de futuro, porque, como disse. Não, eu acho que é importante. Desculpe só interromper, André, Não mas faz mal. o papel do geólogo de engenharia é muito importante, portanto, era primordial que, do ponto de vista de legislação, salvaguardasse exatamente a presença de um técnico desta área para acompanhar sempre este tipo de obras, porque de facto as condições do maciço podem ser determinantes, como eu disse, já para tomadas de decisões importantes. E, portanto, é o geólogo que tem essa responsabilidade e esse Claro. conhecimento para avaliar. Certo, não podemos ter um ordenamento de território ajustado sem ter também o parecer do geólogo, e depois são obras em que está em causa também, como disse, em relação ao metro, reduzir emissões para as pessoas usarem menos o seu carro, e se formos a ver todas as obras em que um geólogo de engenharia, todas as grandes infraestruturas em que um geólogo de engenharia pode ser determinante, como barragens, linhas de metro, linhas de comboio, são todas determinantes para baixarmos as nossas emissões. Daí que seja um Exato. trabalho do futuro também. Passamos agora para a dica de viagem. Paula, qual é então o geossítio que recomenda a quem nos está a ver e a ouvir? Bom, como eu sou do Porto, como é óbvio, vou recomendar um geossítio que acho muito interessante, que se trata do Complexo Metamórfico da Foz do Douro. Portanto, trata-se de uma zona junto à costa litoral, que tem uma panóplia de rochas diversificada, metamórficas, o granito do Castelo do Queijo, portanto, que tem de facto um papel muito importante na parte estrutural da própria território. Paula, muito obrigado pela sua presença, foi um prazer. Muito obrigada também, André, e pelo convite. E, bom,
Até uma Até uma próxima. próxima. É isso. Tudo bom para si. A quem nos está Tudo a bom também. ouvir. Obrigado, obrigado. A quem nos está a ouvir, se gostou deste episódio, subscreva o canal de YouTube da Associação Portuguesa de Geólogos para não perder nenhum episódio e pode também partilhar o que acabou de ver com os seus colegas, amigos, familiares, alunos, até se for professor ou professora. Da minha parte é tudo. Voltamos a pegar na mochila em março. Até o próximo episódio.